Olá novamente. Essa é a sexta videoaula da disciplina Definição de Agenda e Formulação de Política para cursos de pós-graduação em Ecologia. Trata-se de uma disciplina oferecida no semestre suplementar de 2020 para estudantes dos programas de pós-graduação em Ecologia, cursos acadêmicos e profissional, e para estudantes de graduação do Instituto de Biologia da UFBA. A videoaula de hoje objetiva explorar um pouco mais o conhecimento produzido pelo campo das Policy Sciences quanto ao estágio da avaliação nos processos de políticas públicas. Como vimos, no modelo de ciclo de políticas públicas, avaliação é o nome atribuído ao estágio que sucede à implementação. Ele pode ser sucedido pelo término da política ou pela sua reformulação. Contudo, esse é apenas um dos usos do termo avaliação no processo de políticas públicas. A avaliação ex ante ou prognóstica é um processo de avaliação que ocorre durante a formulação da política. Ela procura antecipar os potenciais efeitos de políticas alternativas, de modo a tornar a tomada de decisão mais informada e transparente. A avaliação continuada é um processo de avaliação que ocorre durante a implementação da política. Ela procura monitorar as decorrências da política enquanto ela ainda está em curso, de modo a gerar elementos que permitam o ajuste de seu curso. A avaliação ex post é o processo especificamente associado ao estágio de avaliação do ciclo de políticas públicas. Ela visa avaliar, ao final da implementação da política, se os seus objetivos foram atingidos conforme o planejado, e, eventualmente, se a política teve resultados que não foram previamente previstos. Um processo rigoroso de avaliação pode gerar conhecimentos sobre as causas dos sucessos e fracassos da política. Pode ainda contribuir para avaliar se a relação de causalidade entre a política e a alteração de comportamento do público-alvo, que foi suposta quando da formulação da política, se sustenta. Finalmente, caso leve em conta as especificidades da situação em que a política foi desenvolvida, pode ainda contribuir para informar a implementação de políticas semelhantes em outros contextos. Os processos de avaliação de políticas, quando ocorrem, podem ser realizados por diferentes setores, e podem contar com a participação de diferentes atores. Uma avaliação interna é levada a cabo pelo próprio setor responsável pela implementação da política, que, usualmente, é uma agência do governo. Avaliações internas podem ser vantajosas em alguns aspectos. Por exemplo, há uma potencial redução de conflitos no processo de avaliação, visto que ela não conta com a participação de pessoas ou organizações externas. As dificuldades de comunicação são reduzidas também em função disso. Ademais, membros do setor que implementa a política têm maior facilidade de acesso a dados que podem ser essenciais para a avaliação, e podem deter maior conhecimento teórico situado sobre os temas da política. Esses fatores podem reduzir os custos e o tempo necessário para finalizar a avaliação. Por outro lado, avaliações internas podem ser enviesadas pela perspectiva de seus executores, que são os mesmos responsáveis pela implementação da política. A ausência de perspectivas externas à avaliação também reduz a capacidade do processo contribuir com a aprendizagem social. A avaliação pode também ser iniciada por outros setores que não são responsáveis pela sua implementação, mas têm interesse nos resultados da política pública, ou no próprio processo de implementação. O parlamento, os tribunais de auditória, outros setores do próprio governo, organizações multilaterais, e organizações do terceiro setor, usualmente, iniciam processos de avaliação. Em comparação às avaliações internas, as externas não sofrem o viés típico dos setores que implementaram a política, podendo trazer, nesse aspecto, uma maior isenção, e contribuir com uma maior aprendizagem social. Contudo, ela pode ter maior dificuldade de acessar e interpretar os dados relevantes. Pode ainda aumentar o nível de conflito no processo avaliativo, aumentando sua duração e seus custos. Avaliações mistas contam com a participação, tanto do setor responsável pela implementação, como de outros setores.
Elas procuram superar os limites da avaliação interna e da externa, e somar suas vantagens. Eventualmente, as avaliações podem incorporar a participação de representantes das partes interessadas nas decorrências da política, ou seja, aqueles que são beneficiados ou prejudicados pela sua implementação, também chamados de stakeholders. Esse modelo participativo de avaliação, que se alinha à ideia de democracia participativa, demanda atenção especial dos organizadores, no sentido de lidar com os conflitos de interesse que surgirão no processo. Frequentemente o processo de avaliação tem um caráter muito técnico e demanda o uso de metodologias sofisticadas. Como os setores do governo usualmente não possuem pessoal com a qualificação em ciências sociais, que é necessária para executá-lo, é comum a contratação de prestadores de serviços especializados para realizar a avaliação. Isso gerou, nos Estados Unidos e Europa, um mercado importante de consultorias, especializadas em realizar avaliação de políticas. A cultura de avaliação de políticas públicas se estabeleceu nos Estados Unidos desde os anos 1960, quando da implementação das políticas de guerra à pobreza. Em seguida, nos anos 1970, se disseminou para vários países europeus. Uma série de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, e outros, vêm gerando propostas metodológicas de avaliação de políticas públicas. No Brasil, contudo, a avaliação das políticas pelos próprios setores públicos sofreu um impulso nos anos 1990, em função da demanda por maior eficiência do Estado, derivada da crise fiscal, do aprofundamento da democracia, da pressão de organismos internacionais, etc. O processo de avaliação das políticas públicas se depara com dois desafios metodológicos. O primeiro deles é o de definir o que deve ser avaliado, no mundo real, para acessar as decorrências da política, sejam elas as desejadas, ou outras, indesejadas. O segundo é o de estabelecer as relações de causalidade entre a implementação da política e essas mudanças do mundo real. Para enfrentar esses desafios, duas abordagens gerais surgiram na literatura de avaliação das policy sciences. A primeira, de caráter neopositivista, foi dominante desde a década de 1960 até o início dos anos 1980. Esse tipo de abordagem considera que há uma realidade objetiva no mundo, que pode ser medida, de modo que o avaliador seria um agente politicamente neutro. A segunda, caracterizada por seu caráter interpretativo, surgiu como resultado das críticas à primeira. Ela considera que verdade é uma questão de consenso entre atores informados, não uma correspondência com uma realidade objetiva. Assim, os valores subjetivos são centrais na segunda abordagem, embora sejam percebidos como uma ameaça à objetividade pela primeira. Na abordagem neopositivista, as mudanças do mundo real a serem avaliadas são aquelas previstas pelo tomador de decisão, pertencente à esfera política, quando da formulação da política pública. Ela se baseia, portanto, na visão hierárquica da democracia representativa. A estratégia para estabelecimento da relação causal entre a implementação da política e essas mudanças é baseada em planejamentos quase experimentais, controlados, e com avaliações quantitativas. As dificuldades com essa abordagem foram rapidamente detectadas. Em primeiro lugar, os objetivos formulados nas políticas são de difícil operacionalização, na prática, em indicadores mensuráveis. De fato, quanto mais abstrato e relevante o objetivo, mais difícil é sua operacionalização. Podemos tomar como exemplo uma política pública que incorpore, como seu objetivo, a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como previsto no artigo 225 de nossa Constituição. Avaliar o sucesso dessa política demandaria operacionalizar o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que não é tarefa trivial.
Além disso, ainda que os objetivos sejam operacionalizados, é difícil obter dados empíricos para realizar a quantificação. Em nosso exemplo, ainda que o conceito de ambiente ecologicamente equilibrado fosse operacionalizado como sistema socioecológico resiliente, é muito difícil mensurar a resiliência desses sistemas, na prática. Finalmente, embora os objetivos esperados pela política estejam usualmente apresentados na tomada de decisão, a política pode ter uma série de efeitos não previstos que, embora relevantes para avaliação, são de difícil rastreamento. Outras dificuldades estão relacionadas ao estabelecimento da causalidade. Desenhos experimentais robustos dificilmente são aplicáveis em situações sociais, por diversos motivos. Em primeiro lugar, usualmente não é possível garantir empiricamente a cláusula ceteris paribus, ou seja, que todas as variáveis relevantes, que podem afetar as mudanças do mundo real que são foco da política, foram controladas. Apenas essa situação permitiria concluir que as mudanças observadas no mundo real resultaram da política. Além disso, análises quantitativas dependem da realização de muitas observações empíricas, chamadas repetições, preferencialmente que representem instâncias nas quais o fator, isto é, a política, atua sobre a variável dependente, e essas instâncias, idealmente, devem ser independentes entre si. Uma avaliação rigorosa de causalidade depende de que o número dessas repetições seja grande, em relação ao número de fatores que podem afetar a variável dependente, isto é, as mudanças no mundo real. Nos fenômenos sociais, frequentemente a situação é diametralmente oposta a essa. Uma diversidade de fatores pode influenciar uma mudança no sistema social, e há apenas uma ou poucas instâncias em que a política foi aplicada, e raramente elas são independentes entre si. Finalmente, uma avaliação robusta dos efeitos da política dependeria de uma comparação temporal da situação social antes e depois da implementação da política, e, por regra, as informações relevantes das condições anteriores não estão disponíveis. Essas dificuldades da abordagem neopositivista abriram caminho para a inclusão de uma estratégia mais interpretativa na avaliação das políticas. Nela, a avaliação de mudanças no mundo real é realizada, não a partir das expectativas explicitadas na tomada de decisão, mas na percepção de melhoria ou piora da situação, pelas partes interessadas, os stakeholders. Eles incluem os agentes que organizam a avaliação, os beneficiários da política e suas vítimas. Isso incorpora, ao processo, uma diversidade de perspectivas, interesses e valores daqueles que são afetados positiva ou negativamente pela política. Além disso, aplica métodos qualitativos e hermenêuticos, que representam estratégias de interpretação, típica das humanidades. Elas buscam acessar a interpretação e compreensão das pessoas envolvidas com a política. Por se tratar de uma ação política, que conta com a participação de representantes com interesses diversificados, o avaliador da abordagem interpretativa deve estar atento às assimetrias de poder e às pressões políticas envolvidas no processo. Deve também compreender que os resultados do processo de avaliação serão usados de modo diferente pelas partes interessadas na defesa de seus interesses próprios.